Esse aqui é um vídeo do canal Liro Yu-Gi-Oh! Que eu já me inscrevi nele, né? Vou até deixar o like nesse vídeo. E vamos assistir esse vídeo dele aqui. 8 minutinhos, vamos lá. Pra sempre? Peraí, volta. Você lembra quando o Yu-Gi-Oh! Mudou pra sempre? Quando mudou pra sempre. É invocação pêndulo, né? Pêndulo é um bagulho tipo assim, ou odeia, né? Se tu gosta, tá maluco. De um dia pro outro, o campo e as cartas e até o jeito como você jogava deixaram de ser o mesmo? Em 2014, a Konami anunciou algo que balançou os alicerces do jogo. As invocações pêndulo. Era o começo de uma nova era. E também o início de uma das maiores revoltas da história do TCG. Jogadores abandonaram o jogo, comunidades se dividiram e pela primeira vez, Yu-Gi-Oh! Parecia um idioma que muita gente não... Cara, isso aqui era louco. Cara, isso. Eu acho que a pior parada foi mudar o design da carta pra entrar mais um bloco de texto, sabe? E botar essas paradas aqui. Quando só mudava a cor das cartinhas, jogava as estrelas daqui pra lá, entendeu? Não parecia ser muito ofensivo. Mas Yu-Gi-Oh! Tem uma parada muito forte, tá ligado? Você vê uma carta de Yu-Gi-Oh! E você sabe que é Yu-Gi-Oh!, né? Tipo, você pode não saber do que se trata a carta, mas tu olha e tu sabe, é Yu-Gi-Oh! Isso aqui é Yu-Gi-Oh! Isso aqui é Yu-Gi-Oh!, cara. Sei que também que é um Mago Negro, né? Mas, pô, o design da carta é muito único, né? Então, eu deixo essa carta separada aqui, que é mais fácil mostrar em vídeo, porque ela é grandona. O design é muito único da carta, né? E quando o negócio pega ali, parece que é um crime, né? Parece que é um crime mexer no design, né? É como se fosse um pecado. queria mais a... Não é pecado, é uma outra palavra religiosa que eu tô querendo usar. É quando você comete um crime religioso, que não é um crime religioso. É uma ofensa, não é... Eu esqueci a palavra, mas acho que vocês vão entender. Mas afinal, por que os jogadores odiaram tanto assim os pêndulos? Hoje, a gente vai voltar o tempo e entender os 5 principais motivos que fizeram essa mecânica ser tão polêmica. E no fim, vamos ver se isso tudo foi exagero ou se o ódio tinha fundamento. Já deixa o seu like, se Blasfêmia, verdade, obrigado. inscreva e bora lá! Desde o lançamento dos primeiros decks de Yugi e Kaiba, o Yu-Gi-Oh! Passou por evoluções enormes. E aqueles ali ilustrando não necessariamente são os primeiros decks do Yu-Gi do Kaiba. O jogo começou simples, invocar monstros, usar armadilhas e vencer com ataque direto. Mas com o tempo, o game ficou mais técnico e dinâmico. Chegaram fusões e depois os rituais, os famosos... As fusões e rituais estão presentes meio que praticamente desde o começo, né? Desde a primeira, tudo bem, né? Não necessariamente na primeira coleção tem ali, né? Mas o deck do Pegasus já tinha ritual e fusão, tá ligado? O Pegasus usa os dois, né? E o Pegasus é o primeiro grande vilão, teoricamente, né? Tudo bem que o primeiro vilão é o Kaiba, de fato, mas no reino dos duelistas... o ritual e fusão eu já considero, não considero separado não, tá? Os Synchros, Exceed e assim por diante. Tudo bem que o GX ele vem pra poder se aprofundar na fusão e no ritual, né? Mais na fusão, na real, né? Mas eu entendo o ponto do rapaz, mas eu não Cada considero uma dessas separado. mecânicas... Vocês consideram separados? Tipo assim, não... Fusão e ritual já é uma coisa já... Não, acho que fusão e ritual tá no cerne do Yu-Gi-Oh! Mesmo. Por mais que complexas que parecesse, foi absorvida naturalmente pelos jogadores, mas sem mudar muito o campo de duelo. Até que em 2014, com o anime de Yu-Gi-Oh! Arc V, ou Arc 5, e com o lançamento do Starter Deck Saber Force e Dark Legion, a Konami trouxe uma novidade que alteraria tudo. As invocações pêndulos chegaram junto ao Master Rule. O editor desse rapaz já deu uma vacilada pra tu, hein, irmão? Puxa a orelha desse cara, hein? Tem 2 vacilos nesse vídeo aqui agora. Isso aqui é uma carta Link. E 3. E pela primeira O nome da carta tem pêndulo, mas não é uma carta pêndulo, não. O editor aqui deu mole, hein? Caraca. vez na história, o campo precisou De passar o contato de um editor bom. O nome dele é Alisson. Brincadeira, tá? Errar faz parte, tá? O Alisson erra até hoje. Eu dou esporro no Alisson direto. Brincadeira também, não é tão direto também não. O Alisson é brabo. ser reestruturado para funcionar. Essa foi a primeira polêmica. O problema do Alisson é quando eu falo assim, Alisson, faz um negócio assim. Aí ele quer inventar muito, aí daqui a pouco ele fala, Renan, o vídeo vai atrasar porque vai demorar 3 horas renderizando. Eu, Alisson, não, Alisson, faz o simples, faz o simples. É isso. Durante mais de uma década, o campo de Yu-Gi-Oh! Era praticamente o mesmo. 5 zonas de monstros, 5 zonas de magias e armadilhas. Simples, simétrico e... a única coisa que tinha mudado é porque aqui era... Aqui virou Extra Deck Zone, né? O Extra Deck, basicamente, né? Aí quando veio os Synchros, eu acho que é quando veio os Synchros, mudou o nome. Virou
o Era Extra que você... Era Extra? Meu Deus, a Zona Extra, né, que a gente conhece hoje. Só que antes era só a Zona de Fusão. Por isso que essa aqui tá meio roxinha ainda, tá ligado? Tá com a cor da fusão ainda. Bem funcional. Mas os Pode ser uma coincidência a cor também, tá? pêndulos mudaram isso. Agora, duas zonas novas apareciam, uma de cada lado das magias, chamada de escalas pêndulo. Essas zonas serviam para ativar monstros especiais com bordas coloridas, metade azul e metade vermelha, que podiam ser usadas tanto como magia quanto monstros. E essa mudança, cara, bagunçou tudo. Os mats antigos, os tapetes de duelo, ficaram desatualizados da noite pro dia. Os jogadores olhavam pro novo campo e diziam assim, cara, isso aqui é outro jogo, irmão. E pra muita gente, era a Konami dizendo, ou você se adapta aos pêndulos, ou tu vai ficar pra trás, irmão. Ó, eu conheço gente que odeia todas as invocações, tá? Mas, assim, a invocação pêndulo é meio que unanimidade. Se eu for num evento de Yu-Gi-Oh! E perguntar qual é... Não vou nem dizer que odeia, né? Porque o cara que tá lá no evento, tá jogando, ele de fato não odeia tanta coisa no Yu-Gi-Oh! Porque ele tá se predisposto a tá jogando. Mas se você vai num evento, fica a dica aí de vídeo aí pros influenciadores que vão aí. Em eventos de Yu-Gi-Oh! Nacional, regional, ICS, começar a perguntar pra galera, qual é a invocação que você menos gosta? Não vou nem dizer odeia. Eu acho que pêndulo vai ser quase unanimidade. Se eu tiver errado, eu faço pix. É a primeira vez que Yu-Gi-Oh! Físico precisou de uma mudança estrutural para funcionar. E até aquele momento, toda a carta de Yu-Gi-Oh! Tinha um padrão. Um nome, um tipo, um ataque e um efeito. Mas quando as cartas pêndulo chegaram, parecia que alguém tinha misturado dois jogos completamente diferentes. Elas tinham dois efeitos, um na parte superior, de magia, e o outro na parte inferior, de monstro. As cartas pêndulos não passam uma vibe de Dracomania, sei lá. Passa uma vibe de card game japonês, tá ligado? Aleatório, tá ligado? Que tu pega assim, tipo Vanguard, sei lá. Passa uma vibe assim. E pra piorar, o texto de ambas era minúsculo, com números e setas coloridas indicando a escala das pêndulos. Para um jogador veterano, olhar pra isso pela primeira vez era uma experiência quase alienígena, cara. Porque assim, você olhava aquilo e pensava, ok, então essa carta é uma magia, mas também é um monstro. E vai pro extra deck quando é destruído, e pode voltar pra escala também. E também o manual de regras da época parecia mais um livro de matemática aplicada do que qualquer outra coisa, de tanta informação que tinha. Muitos jogadores casuais simplesmente desistiram ali. Eles não queriam aprender uma... Ó, eu joguei, poucos anos, né? Joguei pouco Yu-Gi-Oh, né? Vamos ser sinceros. Ironia. E às vezes eu me confundo, porque o pêndulo, a carta pêndulo, ela vai pro extra deck, mas tem situações em que ela vai pro cemitério. E eu confesso pra tu, cara, que eu não lembro todas as situações que ela vai pro cemitério, não. Se eu jogar contra um cara de pêndulo e ele falar que a carta dele tem que ir pro cemitério naquele momento ali por conta que foi destruída dessa forma e não daquela forma, eu vou concordar. Eu vou no automático, mané. Até talvez chame um juiz, tá ligado? E já conheci juízes de Yu-Gi-Oh! Que falaram que não manjam tanto de pêndulo. O pêndulo é um bagulho muito nebuloso dentro do Yu-Gi-Oh! Muito. E é muito independente, né, também. Nova linguagem visual. E o Yu-Gi-Oh! Que conheciam com cartas como Espadachim da Chama, Jeans ou até mesmo Mago Negro, tinham virado um amontoado de cartas de texto coloridas. E convenhamos, vai, se um jogo te dá dor de cabeça só de olhar para uma carta, alguma coisa de errado tem aí. Os pêndulos trouxeram um problema que até hoje divide opiniões, o excesso de texto. Até aquele momento, uma carta com 2 ou 3... A carta com mais texto do Yu-Gi-Oh!, se eu não me engano, é um mago pêndulo. É a carta com mais texto. Eu esqueci o nome dele. Alguém do chat vai lembrar o nome desse mago. Mas ele é o cara com... É a carta com mais texto do Yu-Gi-Oh! Que tem. Ele tem uma versão que não é pêndulo, que é monstro de efeito. Eu esqueci o nome dele. linha de efeito já era considerada complexa demais. Mas agora, cada carta tinha 2 blocos de efeitos. E algumas pareciam pequenas redações. E se tem uma coisa que os fãs das antigas não suportavam, era olhar para uma carta e não entender nada dela. Um exemplo clássico é o Nirvana High Paladin, o primeiro Synchro Pêndulo da história. Essa carta... Isso aqui já fica muito mais louco, que ele não é só um monstro, ele é Synchro, aí tem Exceed. Sai um ritual pêndulo há pouco tempo, tá ligado? E eu acho que pêndulo é um bagulho que faz sentido ele ser meio ritual, sabe? Acho curioso pelo menos. Mas não tem ainda um link pêndulo. E eu acho até complexo a forma como eles fariam o link pêndulo, sabe?
Fico até curioso em saber como seria um Link pêndulo. Tinha tudo que assustava um jogador old school. 2 cores, múltiplos efeitos, um parágrafo de texto e um design cheio de símbolos. E pra quem vinha da época da Mirror Force e do Monster Reborn, era fácil de entender? Os pêndulos pareciam uma barreira para elas. Sendo assim, ali, o início de uma era que o Yu-Gi-Oh! Deixou de ser intuitivo e passou a ser técnico demais. Mas o ponto que realmente causou pânico na comunidade foi o poder aparente da mecânica. A promessa era simples e ao mesmo tempo assustadora. Você podia invocar quantos monstros quiser de uma vez só. Bastava colocar 2 cartas nas escalas e escolher um intervalo entre elas. Vamos usar o seguinte exemplo, de 2 a 7. E puf, todos os monstros da sua mão e do extra deck nesse intervalo podiam ser invocadas simultaneamente, quando você quisesse. Os jogadores imaginavam um campo cheio de monstros no primeiro turno, cara. E o pesadelo começou quando o anime de Arc 5 mostrou o Odd Eyes Pêndulo Dragon. E o pesadelo começou quando o anime de Arc 5... Ele tá usando uma gameplay do Zeta, eu acho. Tá Zeta aqui. Não sei se é o Zeta, mas enfim. Mostrou o Odd Eyes Pêndulo Dragon e o duo Time Gazer e Stargazer Magicka. Parecia ali o início de um meta totalmente impossível de counterar. Muitos acreditavam que qualquer deck poderia usar o motor pêndulo para invocar meia dúzia de monstros de graça. E de fato, nos primeiros meses, essa era uma preocupação real, mas na prática era totalmente inconsistente. A maioria das mãos travava se você não tivesse 2 escalas certas. E mesmo assim, o medo persistiu. E quando os decks Performapal e os Draco Slayer surgiram lá em 2015, aí sim um pesadelo virou realidade. Performapal acho que foi Tia Zero, o famoso Pep, né? É o Pep que é o Performapal, é? Acho que é. Esses decks conseguiam invocar 4, 5 e até mesmo 6 monstros em um único turno. Uma consistência absurda. E aí, cara, o meta virou um caos. Com o tempo, a Konami percebeu o estrago. Os pêndulos eram rápidos demais, explosivos demais e complexos demais. Então, em 2007, veio a Master Rule 4. 17, no caso. O renascimento dos monstros Links. E junto com eles, uma... Caraca, a galera ficou muito assim na expectativa de que em 2020, 2021, viesse uma invocação nova no Yu-Gi-Oh! Isso não aconteceu, né? Teve o Rush Duel vindo, na verdade. Caraca, para pensar que tem quase 10 anos, né? Que a Konami não lança uma mecânica nova. limitação drástica. Tudo que vinha do extra deck só podia ser invocado em uma única zona especial. Synchros, Exceed, fusões e, claro, os pêndulos. A intenção era equilibrar o jogo, mas o resultado foi completamente oposto. Os o Link deu uma corrigida no pêndulo no geral. decks antigos ficaram engessados demais e os pêndulos que dependiam de encher o campo simplesmente morreram. A comunidade ficou bem furiosa. Jogadores culparam os pêndulos por essa mudança, dizendo que por causa deles, as mecânicas antigas foram punidas. E por alguns anos, essa mancha ficou na história. Mesmo com a Master Rule 5 corrigindo isso em 2020, liberando novamente os Synchros, Exceeds e fusões, a fama negativa dos pêndulos nunca se apagou completamente. E hoje, 10 anos depois, é curioso olhar para trás. Os pêndulos não dominaram o mundo como muitos temiam. Eles se tornaram um estilo de jogo bem específico e amado por alguns, e odiado por outros. Decks como Endimion, odiado por muitos. Pêndulo Magicka. O Endimion que eu tava querendo lembrar o nome aqui, ó. Endimion. Os pêndulos não dominaram o mundo como muitos temiam. Eles se tornaram um estilo de jogo bem específico e amado por alguns, e odiado por outros. Decks como Endimion, Pêndulo Magicans ainda aparecem em torneios, mas agora são vistos como estratégias técnicas e não uma ameaça global. E para muitos jogadores novos, eles são uma parte natural do jogo, como para mim, por exemplo, que surgiu agora no TCG e vê já o pêndulo como algo comum. Uma geração inteira começou com pêndulos e o enxerga como algo normal, e faz parte. No final das contas, os pêndulos foram uma revolução necessária. Eles quebraram o molde, desafiando o tradicional e empurrando o Yu-Gi-Oh! Para a modernidade. Foram confusos, polêmicos e exagerados. Eu discordo dessa opinião aqui, mas tudo bem. Mas também muito corajosos e, na minha opinião, bem divertidos. E aí, Dolista, o que você... Eu acho que o pêndulo ele é o bagulho mais bizarro do Yu-Gi-Oh! E ele deturpou toda a parada ali, tá ligado? Eu não gosto, particularmente. Não é que eu também desgoste ao termo, eu odeio. Não é essa birrenta, sabe? Eu acho que, cara... Eu acho que... Tipo, deturpa o jogo e se torna um bagulho muito complexo. Tipo assim... Eu consigo virar pra você e falar, olha... O que é um monstro fusão? São dois monstros que eu ativo uma magia
junto eles, puxo um monstro extra deck e jogo no campo. Essa é a explicação simplória. Existem milhares de formas diferentes de fazer uma fusão. O que é um ritual? Eu ativo uma magia, invoco um monstro azul da minha mão, né? Oferecendo como tributo ali, né? Essa mágica vai pedir algum tributo. Níveis iguais do que o monstro azul que eu quero invocar. Olha só, tô sendo super simples na explicação. O que é o síncro? Eu tenho que ter 2 monstros no campo, sendo um deles regulador, né? E somar as estrelinhas até dar o monstro que eu quero fazer. Obviamente, mais uma vez, há milhares de exceções. O que é o Exceed? É eu pegar 2 monstros de níveis iguais, sobrepor eles no campo, já foi um pouquinho complicado, empilhar eles no campo e colocar uma carta preta lá do extra deck por cima deles. Eu tô sendo super simplório nas explicações, tá, galera? O que é o pêndulo? Vou falar o link. O que é o link? É tu trocar a partir, às vezes, de um monstro, né? Pode ser um monstro também. Você trocar ele por um outro bicho do extra deck. Ele tem que estar no campo. Então, tipo assim, é quase uma fusão turbo. O link é muito fácil de explicar, né? Agora, o que é o pêndulo? Então, pêndulo. Ele é um monstro que também é magia, que você coloca ele na escala pêndulo. O que é a escala pêndulo? São os cantinhos ali da zona de magias e armadilhas agora que você tem. Aí cada monstro tem um valor de cada monstro tem um valor de escala. Não importa a ordem que você faz, não, tá? Aí você pode fazer do maior pro menor ou do maior assim. Tu pode fazer crescendo daqui ou crescendo daqui. Tanto faz o pêndulo, né? Aí, se eu boto, por exemplo, um monstro de valor pêndulo 1 aqui, um monstro de valor pêndulo 8 aqui, eu posso invocar todos os monstros de níveis entre esses valores. Entre esses valores, não desses valores. Então, entre 2 a 7. Não entre 1 e 8, igual tava. Eu diminuo 1, entendeu? Eu posso preencher. Aí, da onde eu invoco esses monstros? Da minha mão, ou ainda do extra deck, caso eles tenham morrido anteriormente. Eu até fiz uma explicação mais breve, até. Ficou menos assustador do que eu imaginava. Mas é meio que isso, tá? Mas ainda assim eu acho que o pêndulo é muito complicado. Porque eu fiz umas explicações bem rápidas, breves e curtas das paradas aqui. Mas ainda acho o pêndulo muito complicado, tá? Saiu menos assustador do que eu imaginava. Das duas umas, ou ainda é tão assustador assim, ou eu sou muito bom. Modéstia à parte também. Mas cara, acho que o pêndulo foi uma parada que... A Konami entende que o pêndulo foi um erro. Porque, claro, eu não tô mais acompanhando Yu-Gi-Oh! Dia a dia agora. Mas até onde eu acompanhava, eu via que a galera que era fã de pêndulo reclamava que pêndulo era um bagulho meio abandonado, sabe? Pêndulo era aquele cara da família que você nem sempre chama pro churrasco. Era isso. Se cada tipo de invocação é um membro da família, tipo assim, fusão e ritual é o avô e a avó, tá ligado? Síncro é um tio legal. Exceed é outro tio legal. Link é o primo descolado. Sabe? O pêndulo é o cara esquisito que ninguém chama. Juro pra você. É bizarro. Mas é isso. Deixa eu ver só o final do vídeo dele aqui e voltar um pouco. Irados, mas também muito corajosos e, na minha opinião, bem muito corajosos, sim. Acho que foi uma parada corajosa. Divertidos. E aí, Idolista, o que você acha? Você lembra da primeira vez que você viu uma carta pêndulo? Você achou incrível ou odiou com todas as forças delas? Comenta aí embaixo aí, cara. Quero ver sua... Eu acho esse cara parecido com a do Colucci. Lá do, acho que é o Universo Paralelo. Doideira. Cara, assim... Como eu já tô nesse meio, né? Não é tão assustador mais, mas... É uma parada que, tipo... Sei lá. Podia não ter tido. Podia não ter tido. Mas talvez se não tivesse o pêndulo, não teria o Link. O Link é maneiro. Eu gosto do Link. É isso. Opinião sobre isso, beleza? Deixe seu like, se inscreva porque ajuda demais o canal e ative o sininho para acompanhar os próximos vídeos. E ó, tá aparecendo na tela um próximo vídeo para você clicar. Não se esqueça, esse vídeo tá muito maneiro, então clique nele para você ver outras listas como essa. Vocês têm alguma sugestão de outro vídeo pra gente ver? Que agora eu não tenho mais não.